Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas como é que eu posso viver essa vida abundante? O que é vida abundante? Deus nunca desejou que nós vivêssemos uma vida medíocre ou mediana. Nós fomos designados para a excelência e fomos criados de forma única para o louvor da sua glória. Em vez de ser 1 em 1 milhão, você é, na verdade, e eu sou, na verdade, 1 em mais de 7 bilhões, a 8 bilhões. Não há mais ninguém como eu e você. Nós somos únicos. Todos queremos ser reconhecidos. Aliás, não apenas queremos ser reconhecidos, mas precisamos de reconhecimento. Uma criança chama a atenção dos pais porque quer ser notada. Os adultos também fazem o mesmo. No entanto, fazemos isso por meio de nosso carro, nossas roupas, nossa maquiagem, aquilo que nós fazemos, usamos. Estamos o tempo todo dizendo, na verdade, olhem para mim. Sentimos necessidade de ser diferentes, de fazer as coisas com excelência e de nos destacarmos dos outros. A passagem de 1 Crônicas 4, 9 e 10 fala-nos sobre um homem chamado Jabes. Os primeiros 9 capítulos desse livro são formados, os primeiros 9 são formados por genealogias, com uma lista de mais de 600 nomes. No meio de todos esses nomes, Deus escolheu um homem para receber um reconhecimento especial. O nome desse homem é Jabes. Há apenas 2 versículos em toda a Bíblia que falam sobre esse homem. Mas ainda assim, ele recebeu uma menção honrosa que o colocou acima das outras 600 pessoas que são citadas. Porque Deus disse que esse homem, por que será que Deus o diferenciou dos outros? O que ele fez para que seu nome fosse preservado por mais de 4.000 anos? Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe o chamou Jabes porque com muitas dores o deu à luz. Jabes pediu a Deus: ah, Senhor, abençoa-me, aumenta as minhas terras e que a tua mão esteja sempre comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Há 3 segredos na vida desse homem chamado Jabes, ou melhor, 3 princípios que também podem levar a mim e a você a desfrutar de uma vida abundante. Primeiro princípio, Jabes tinha uma grande ambição. Enquanto seus amigos estavam satisfeitos com uma vida mais ou menos, Jabes levantou a sua voz em oração e disse: Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. Ele desejou que a vontade dele estivesse alinhada com a vontade de Deus. Ele desejou algo maior do que aquilo que ele estava vivendo. Ele disse a si mesmo: eu quero algo significativo. Eu quero fazer algo significativo com a minha vida. Ele não queria ser comum, não queria ser como todo mundo. Ele queria desenvolver-se, crescer e queria aprofundar-se mais no conhecimento de Deus. Então ele pediu: Deus, abençoa-me. Jabes tinha uma grande ambição e, mais do que tudo, ele queria a bênção de Deus em sua vida. Hoje em dia, há muitas pessoas que estão à deriva. Elas não têm metas, planos, propósitos, ou então, quando têm, não perguntam a Deus sobre esses propósitos. E o resultado disso é que, simplesmente, elas nunca chegam perto de conhecer essa vida abundante. O primeiro princípio para ter uma vida abundante é ter uma ambição. Só que a minha ambição tem que estar alinhada com o desejo de Deus para a minha vida. Nós precisamos ter um sonho. E para isso precisamos clamar a Deus para que Ele mostre qual é o sonho dele para as nossas vidas. Se não tivermos um sonho, ficaremos à deriva o tempo inteiro. Quando paramos de sonhar, quando começamos a morrer.
Quando paramos de traçar objetivos, paramos de crescer. Precisamos de algo que nos impulsione para frente, de uma meta de excelência, para que nós possamos conhecer essa vida abundante em Deus. Enquanto o meu horizonte estiver expandindo, enquanto o seu horizonte estiver expandindo, eu e você seremos seres humanos emocionalmente saudáveis. Deus nos fez para que nós possamos crescer. Deus não nos quer estagnados. Deus sempre dizia ao povo, diga ao povo que marche, ser forte e corajoso, vai em frente, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, não desanime. Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha. E a chave para conhecer a vida abundante é descobrir esse propósito e cooperar com ele. Aquela palavra que diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você descobre o propósito de Deus, é como se você entrasse num rio e seguisse a correnteza. É claro que os problemas vão aparecer, os galhos vão cair no caminho, a correnteza vai aumentar algumas vezes, mas você está no rio de Deus. E difícil é tirar você do rio de Deus. Deus nunca desejou que eu e você atravessássemos a vida desanimados, sem propósito, querendo ora uma coisa, ora outra, imaginando o que está fazendo aqui nesse mundo, sem saber onde está indo. Deus nunca desejou isso para as nossas vidas. Deus quer que eu e você tenhamos ambição. Mas que ambição é essa? A ambição que esteja de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Uma vida sem desafios e metas pode ser resumida numa única palavra: tédio. E é isso que tem tomado conta da vida de muita gente. Parece que nada acontece, parece que nunca vai para frente, parece que nada vai mudar, mas no dia em que você descobrir qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida, aí você vai cooperar com o plano de Deus. E você vai ver que você vai chegar a algum lugar. Há três conceitos falsos que nos impedem de ter ambições. O nosso primeiro erro é que confundimos humildade com medo. E aí nós afirmamos, eu jamais poderia fazer isso. Então pensamos que estamos sendo humildes. Não, isso não é para mim, eu não posso conseguir isso. Mas essa não é a humildade verdadeira. Isso é medo. Isso é falta de fé. Uma pessoa realmente humilde diria, com a ajuda de Deus, eu posso fazer isso. Com a bênção do Senhor, eu posso realizá-lo. Eu posso não ser capaz de conseguir sozinho, mas se o Senhor diz que é para lá que eu vou, com a ajuda dele, eu vou conseguir. Essa é a verdadeira humildade. Mas para isso, antes, você precisa descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, para você entrar no rio de Deus, para você entrar nessa correnteza. Eu acho interessante porque nós fizemos uma consagração aqui. E uma das coisas que eu pedi, mas eu pedi muito, foi que Deus me mostrasse o que Ele queria para mim. E mostrasse também qual é o meu lugar dentro da minha profissão. Porque algumas coisas têm aparecido. E no mesmo dia, em que eu pedi, no dia seguinte que eu pedi isso, que eu fui para o hospital, o Senhor fez um movimento bem grande. Uma pessoa voltou para Jesus. Quando eu acabei a reunião que eu faço todas as terças-feiras, uma outra reunião começou, porque outras pessoas começaram a chegar e Deus começou a falar para mim: não saia do meu rio. É isso que eu quero para você. E uma vez o Senhor me disse que a minha glória, a glória da minha vida, é isso aqui que eu estou fazendo: pregar a palavra dele. Então você tem que descobrir qual é a glória da sua vida. O que é que Deus preparou para você? Muitas outras coisas me dão prazer, muitas outras coisas me dão alegria. Falar de direito, falar exatamente das coisas do curso que eu fiz também me dão alegria. Mas a coroa da minha vida é pregar o Evangelho. A coroa da minha vida é ensinar, é pregar. E desde o dia em que o Senhor me mostrou, em que Ele continua confirmando,
eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Isso é fundamental para que você possa ter esperança. A Bíblia diz que bom é ter esperança. E se você não sabe aonde você está indo, você não pode ter esperança. É como se você estivesse vagando. Será que isso nunca vai acabar? Será que aquilo nunca vai chegar? Mas quando você cai no rio de Deus, quando você começa a perceber qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida, aí você começa a perceber o que é vida abundante. Você não precisa mais lutar tanto contra as coisas. Você não se frustra mais, porque você sabe que Deus está te conduzindo a algum lugar. O segundo erro é que nós temos a tendência de confundir contentamento com preguiça. É verdade que Paulo disse: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, lá em Filipenses 4:11. Mas isso não significa que não devamos estabelecer metas para as nossas vidas. Paulo não estava dizendo: aprendi a não estabelecer nenhuma meta e não tenho nenhuma ambição e nenhum desejo para o futuro. Nada disso. Nós temos que ter metas, inclusive espirituais. A Bíblia diz que nós devemos querer conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. Que a vida do justo é de fé em fé, é de glória em glória. É uma coisa que vai crescendo, não é uma coisa estagnada. Embora minhas metas possam não ter sido alcançadas ainda, eu aprendi a aproveitar ao máximo o dia de hoje. Mesmo que os nossos sonhos e ambições ainda não tenham sido realizadas, nós temos que aprender a andar com Deus felizes a si mesmo, aguardando o dia em que Ele agirá em nossas vidas. Se contentamento fosse uma desculpa para a preguiça, quem teria alimentado os pobres e se preocupado com a fome, a igualdade, a injustiça? Alguém precisaria estudar? Uma criança da terceira série diria: aprendi a viver contente com a terceira série e não estudaria mais. Mas não é isso. Não devemos confundir contentamento com acomodação ou preguiça. Deus não nos fez para estarmos sempre no mesmo patamar espiritual. Ele nos fez para crescermos espiritualmente e crescermos também em outras áreas da vida. O terceiro erro é que confundimos pensamentos limitados com espiritualidade. Algumas pessoas dizem: eu sirvo a Deus do meu jeito. A minha resposta para elas é: bom, então por que você não começa a servir a Deus de uma forma plena? Deixe que Deus te use mais. Deixe que Deus fale mais com você. Outras pessoas dizem: bem, eu sou do jeito que sou, foi assim que Deus me fez. Quem quiser me aceitar tem que ser assim. Não culpe a Deus por sua falta de crescimento. Não confunda pensamento limitado com espiritualidade. Deus nos fez para nós crescermos. A Bíblia diz que nós temos que alcançar a estatura de varão perfeito. Então nós temos que crescer. Eu estou longe, mas muito longe, anos-luz distante dessa estatura. Então nós temos que crescer cada dia um pouco mais. Essa tem que ser uma das nossas ambições. O segundo princípio para uma vida abundante é que nós precisamos crescer na fé. Jabes não tinha apenas uma grande ambição, ele tinha uma fé que crescia, ele tinha uma profunda confiança em Deus, ele tinha fé suficiente para orar e aguardar a resposta de Deus. Ele era como William Carey, que disse: empenhe-se em realizar grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Mas o que é realizar grandes coisas para Deus? É realizar a maior obra que Ele entregou nas nossas mãos. Os anjos queriam, mas Deus não deixou. Essa obra foi confiada a nós. E que obra é essa? Pregar o Evangelho, trazer pessoas a Cristo. A Bíblia nos revela alguns fatos interessantes a respeito de Jabes. Primeiro, não há menção de que Jabes tivesse alguma habilidade, algum talento ou algum dom especial. A Bíblia não diz que ele era rico ou que era instruído. Ele era simplesmente um homem com uma fé incomum. Não se preocupe com o que você não tem.
se você realmente tiver fé. Deus lhe dará, te capacitará e te dará o poder necessário. O nosso problema é que muitas vezes nós não contamos com o sobrenatural no nosso dia a dia. Deus ama usar pessoas comuns que creem nele, que desejam confiar nele. A fé de Jabes levou-o a crer que Deus o ajudaria em suas metas e em seus planos. Há algo mais importante do que ser talentoso, mais importante do que ser hábil, mais importante do que ser instruído, é a fé. É crer que Deus vai operar por meio da sua vida e da minha vida. Eu conheci muitas pessoas talentosas, muito talentosas, que estão sentadas em seus bancos, enquanto pessoas comuns e cheias de fé estão tomando a dianteira. Essas pessoas creem em Deus e, portanto, Deus pode usá-las. São pessoas como Jabes. Elas são pessoas comuns com uma fé incomum. Peça a Deus que te dê uma fé incomum. No início da minha caminhada, eu achava que não ia a lugar nenhum. E eu chorava muito, clamava muito a Deus, porque realmente, além de não ter fé, eu não amava a Deus como deveria. E eu orava muito nesse sentido. E um dia o Senhor usou o profeta e disse exatamente isso para mim: a sua fé é muito pequena, mas eu vou te ajudar. Clame, peça a Ele, e Ele vai te capacitar. E lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10 está escrito assim: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. É uma das versões que eu peguei, que Jabes pediu a Deus. O segundo princípio, portanto, importante, é que Jabes aparentemente não era uma pessoa completamente hábil. Na língua hebraica, a palavra Jabes significa doloroso. Você gostaria de ser chamado doloroso? Lá vem o doloroso, lá vai o doloroso. O doloroso chegou, terrível, né? Jabes causou tanto sofrimento à sua mãe quando nasceu, que ela o chamou assim, doloroso. É possível que ele não tenha sido desejado nem amado. Seu nome era uma lembrança constante de que até seu nascimento tinha causado dor à vida de outra pessoa. Mas Jabes era mais forte do que esse tipo de problema. Jabes se tornou um homem forte. Ele era mais forte do que tudo porque a sua fé o levou adiante. Esse acontecimento passado não determinaria a conduta de Jabes no presente e nem ditaria como seria o seu futuro. Nós temos que tomar cuidado para que os acontecimentos passados, as nossas frustrações, as nossas perdas, até os nomes que nos dão, eles não determinem a nossa conduta nos dias de hoje, e muito menos eles também não podem ditar como vai ser o nosso futuro. Indiferente às suas experiências dolorosas do passado, Jabes teve fé para olhar para frente e contemplar as grandes coisas que Deus poderia fazer por ele no futuro. Qual é a sua debilidade? Não olhe para ela, olhe para frente. Lembre-se de que Deus capacita os escolhidos. Lembre-se disso. A sua debilidade é física, é emocional, é espiritual, é uma infância infeliz, é um emprego frustrante, é uma falta de emprego, problemas no casamento, problemas no seu passado, rejeição, qualquer que seja o seu problema, Deus diz para você: tudo é possível ao que crê. Está lá em Marcos 9, 23. O terceiro princípio para a abundância na vida de Jabes era a sua vida de oração. Foi um pedido simples de Jabes que lhe proporcionou uma menção honrosa na Bíblia. E milhares de anos mais tarde, nós estamos aqui falando dele. Talvez você tenha hesitado ao pedir coisas em oração. Talvez você tenha pensado que seu pedido fosse egoísta. A que tipo de oração Deus responde? A vida de Jabes ilustra 3 coisas que podemos pedir a Deus e esperar sua resposta. Quando Deus me disse que a minha fé era muito pequenininha, mas que Ele iria me ajudar,
Em seguida, o Senhor me chamou para o campo missionário. Ele disse: eu vou te levar a vários países pelo mundo. Mas naquele dia, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu comecei a orar às 3 horas da manhã, com um mapa mundi na minha frente. Deus não disse, irmãos? Se Deus disse, Deus cumpre. E eu passei meses da minha vida, nem sei se foi mais de ano. Às 3 da manhã eu orava: Senhor, o Senhor disse que tem as nações para mim. O Senhor disse que vai me enviar. E eu comecei. Até que Deus mostrou a Europa e a África. Eu tirei o mapa do mundo, coloquei um mapa que tinha a África e a Europa. E continuei no mesmo propósito, Até que não demorou muito e Deus me enviou. Exatamente para o norte da África e para a Europa. Irmãos, o que é que você quer que Deus faça na sua vida? Se Deus disser para você que vai fazer, não desanime. Não cruze os braços achando que você é muito débil, é muito pequeno. E um dia, enquanto eu estava no sul da Espanha, nós subimos a um monte e vimos o desenho da África para cá e o desenho da Europa para trás. Eu chorei muito, porque foi exatamente isso que Deus me mostrou no dia em que Ele me disse que Ele me levaria à Europa e à África para pregar a palavra dEle. Deus realiza sonhos, mas tem um detalhe: o seu sonho tem que estar alinhado com o sonho de Deus. É isso que nós temos que buscar para nós conhecermos a vida abundante. A vida abundante tem aquela pessoa que busca o sonho de Deus para a sua vida. E não os seus próprios sonhos egoístas. E o mais bonito de tudo isso é que Deus disse que me faria prosperar muito profissionalmente. Porque a palavra dele diz para você buscar primeiro o reino. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém. E depois que Ele me levou, Ele me trouxe de volta. E aí Deus cumpriu a segunda parte. Ele me fez prosperar profissionalmente. Me deu uma carreira nacional e internacional. Mas chegou uma hora que Deus disse: agora chega. Você agora vai pregar o meu evangelho. É preciso, irmãos, estar feliz e contente com tudo aquilo que Deus tem para você. Não tenha medo. Se Deus disser para você que quer que você vá fazer algo, a primeira coisa que Ele faz é alegrar o seu coração. Se Deus disser para você: Dori, eu vou mandar você agora para a Austrália e você vai pregar o evangelho na Austrália, a primeira coisa que Deus vai fazer é te dar alegria. Para todos os lugares que eu fui, eu era a mulher mais feliz do mundo, porque eu sabia que o meu Deus tinha me mandado. E eu estou aqui nesse lugar, pregando o evangelho. E também consigo ser muito feliz, porque Deus não me quer em outro lugar. É aqui que Deus me quer. Isso é verdadeiramente vida em abundância. Não importa os problemas, não importa as coisas que aconteçam. Quando você cai no rio de Deus, você descobre a alegria de servi-lo. Eu não sei o que Ele vai fazer amanhã, nem depois de amanhã. Mas eu sei, Ele já disse que vai me levar a outros lugares. Mas eu sei que antes de me levar, Ele vai alegrar o meu coração com relação a essa ida. Deus não invade. Deus não força ninguém a nada. Ele primeiro coloca alegria dentro de você. Depois você entrega tudo com um sorriso no rosto e com muita alegria. Não tenha medo de cumprir o plano de Deus para a sua vida. Se Deus disser para você: eu quero isso da sua vida, não tenha medo. Senhor, mas eu não sou capaz. Senhor, mas eu não posso. Quando o Senhor me levou lá para fora, me deu um cargo cobiçadíssimo por muitos advogados daquele país. Senhor, eu não tenho condições, Deus te capacita. Não tenha medo. Se Deus disser que vai abrir uma porta, entre por ela. Se Deus disser que vai fechar, não tenha medo, porque Ele vai abrir outra, melhor para a sua vida. Amém. Se Deus fechar, não se desespere. Não fique chorando, se desesperando,
desesperando, porque Deus tem outra coisa melhor para a sua vida. Para receber o melhor de Deus, temos que deixar que aquilo que nós achamos que é bom se vá. Muitas vezes nós sofremos porque nós nos agarramos ao bom de Deus. É claro que o que você tem foi Deus que te deu, é bom. Mas às vezes, para receber o melhor de Deus, o bom tem que ir, que é para o melhor de Deus chegar. E o melhor de Deus para a minha vida é crescer a cada dia na presença dEle. Por isso, é verdadeira a palavra que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Você acha que sofreu uma grande perda, você acha que vai chorar e sofrer a sua vida inteira, mas isso não é verdade. É porque Deus quer dar uma guinada na sua vida, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer que você conheça uma alegria que até então você não conhecia. Deus quer colocar o céu nos seus olhos. Ele quer que você enxergue as coisas com os olhos dele. Não tenha medo do futuro, porque a Bíblia diz também que deveras Deus tem um bom futuro para você. Amém. Não tenha medo. Quando o governo diz, vou fazer isso, vou cortar aquilo, vou fazer isso, não tenha medo. Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus que vai entregar na sua mão aquilo que Ele quer. Talvez você tenha hesitado ao pedir as coisas em oração. Talvez você tenha pensado que seu pedido não vai se concretizar. A que tipo de oração Deus responde? A vida de Jabes ilustra 3 coisas que nós podemos pedir a Deus e esperar a sua resposta. O primeiro pedido de Jabes, ele pediu por poder em sua vida. Ele pediu um poder maior que o seu próprio. Ele orou, eu quero que tu me abençoes, quero o teu poder em minha vida. Poder para quê? Para vencer as intempéries da vida, para vencer o diabo, para vencer a si mesmo. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor. E não dar desculpa, eu não consigo, é maior do que eu. Eu não vou conseguir isso, eu não vou alcançar aquilo. Irmãos, ore e peça a Ele esse poder. Nós temos que contar com o sobrenatural. Nós temos um Deus que ressuscitou dos mortos, e isso é sobrenatural. Temos um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e isso é sobrenatural. Temos um Deus que vem nos buscar, nós vamos encontrar com Ele na nuvem, e isso é sobrenatural. Nós estamos falando de céu e terra. Não podemos viver apenas das coisas que enxergamos, das coisas que vemos. Glória a Deus. O primeiro pedido de Jabes foi poder. E é importante observar que o pedido de Jabes foi específico. Deus, isto é o que eu quero de ti. Quero que tu alargues a minha terra. Você ora a respeito dos seus objetivos? Você pede a ajuda de Deus em tudo que está planejando? Porque o seu sonho, ele tem que estar em fina sintonia com o sonho de Deus. Não adiantaria nada eu sonhar em ser médica, porque era isso que meu pai queria. O plano de Deus para a minha vida era outro. Eu precisava ter uma profissão que falasse muito, que tivesse facilidade para falar em público, porque Ele me queria pregando o Evangelho desde os 17 anos. E eu busquei a vontade de Deus. E hoje e pouco depois eu descobri que eu gostar de ser professora e ter escolhido direito foi plano de Deus. Porque Ele me queria falando às pessoas, falando em público, individualmente, pregando para pessoas. Eu descobri por que eu amava tanto aprender idiomas. Eu aprendi 5, porque era plano de Deus. Ele me levou à Europa, me levou à África, e com isso eu fui cumprindo o propósito dele. Ore, pergunte a Deus o que Ele quer de você. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Qual é o seu plano para a minha vida? Eu quero alinhar os meus desejos com os seus desejos, Senhor. Mas é evidente, o terceiro princípio para viver uma vida abundante é que nós temos que ter uma vida genuína de oração. À primeira vista, a oração de Jabes parecia até egoísta. Ele disse, Deus,
eu quero que tu faças todas essas coisas por mim. Mas é evidente que Deus aprovou a oração porque ele respondeu a oração de Jabes. O ponto é este: a ambição não é boa e nem má. É apenas um instinto básico da vida. Todos nós desejamos algo. Todos têm alguma ambição. Ela pode ser grande ou pequena, mas todos nós almejamos, ambicionamos algo na vida. Talvez sua ambição seja apenas acordar pela manhã, mas você precisa ter alguma ambição para viver nesse mundo. Alguma coisa para impulsionar a sua vida. O que torna a ambição boa ou má? O que será? É uma coisa, é a motivação por trás dela. Por que você quer as coisas que você tem pedido a Deus? Os motivos de Jabes eram genuínos. Porque Deus nunca honra um pedido indigno. Medite nisso. Deus o desafia a pedir coisas verdadeiramente. O que você pede a Deus quando você ora? Deus nos encoraja a pedir. Lá em Tiago 4,2 está escrito que nós não temos porque não pedimos. Em Jeremias diz: clame a mim e eu responder-te-ei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que tu não sabes. Paulo diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Há um poder de Deus que atua em nós. Portanto, nós não podemos dizer: não consigo, não dá para mim. Senhor, me ajuda. Me ajuda a perseverar, me ajuda a ficar de pé, me ajuda a ter alegria em Ti, Senhor. A palavra de Deus diz que quando Deus se agrada de alguém, Ele dá conhecimento, sabedoria e alegria. Não há como sonhar com algo alto demais para Deus. Se você pudesse levar sua imaginação ao limite daquilo que Ele tem para a sua vida, ainda assim, Deus poderia fazer muito mais. Ele pode ir além da minha e da sua imaginação. Confie em Deus. Peça a Ele. Alinhe a sua vontade com a vontade de Deus. Depois coloque tudo isso diante dEle numa oração genuína. O que você quer que Deus faça em sua vida? Quando começa o ano, nós sempre meditamos nessas coisas. Você pode pedir ajuda a Ele. Quer que Ele mude tudo? Quer que Deus te ajude a solucionar um problema? Peça a Deus. Ele vai te dar conhecimento, sabedoria e alegria. Amém. Deus não é um policial que está lá no céu esperando que você cometa um erro para poder te autuar. Deus quer abençoar a sua vida. Ele quer te ajudar a vencer os seus medos, a vencer as suas dificuldades. Peça ajuda a Ele. A segunda coisa que Jabes pediu em oração foi a presença de Deus em sua vida. Ele disse: que a tua mão esteja comigo. Que coisa linda. Jabes entendeu a lógica. Esse é o ponto. Antes de ter qualquer coisa, ele sabia que precisaria de Deus. Quanto mais longe eu e você formos, mais nós precisaremos de Deus. Amém. Ninguém bate em cachorro morto, irmão e irmã. Quanto mais sucesso você tiver espiritualmente, emocionalmente e também na sua vida profissional, quanto mais sucesso você tiver dentro da sua família, mais vão querer jogar pedra. Porque no fundo é assim que as coisas acontecem. O diabo não vai ficar contente. Você crescendo espiritualmente, você emocionalmente estável, seguro, você profissionalmente se ingrando e o diabo vai deixar quieto? Não. Vai se levantar. Mas eles vão levantar para cair. Porque maior é o que está com você. Aleluia. Por causa disso, Jabes pediu que Deus estivesse com ele. Quando você pede a presença de Deus em sua vida, pode estar certo que Ele vem. Eu tinha uma amiga que ela se converteu da seguinte forma. Quando ela estava com medo, ela era espírita e era uma das pessoas
influentes lá naquela Neiva, no Vale do Amanhecer. E Deus me colocou para trabalhar no meio de pessoas que eram todas de lá. O advogado-chefe do escritório foi a pessoa que conseguiu um terreno onde funciona. E sempre que ela estava triste, ela me chamava: Mara, eu não consigo dormir, eu estou arrasada. E eu pregava o evangelho para ela. E um dia ela me chamou mais de 11 horas da noite. Eu peguei o carro, morava na Asa Norte, era no Lago Sul. E fui. Levei uma bronca da minha mãe. Eu falei: mãe, tem que ir. E naquele dia ela aceitou Jesus. Porque eu comecei a orar. E sempre que a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas, Ele estará no meio delas. E aí nesse dia, quando eu comecei a orar, ela começou a chorar. E eu não estava entendendo muito bem, porque ela disse: Mara, eu estou chorando porque todas as vezes que você chama por ele, você diz esse versículo bíblico, entra um homem de branco e eu não consigo olhar para ele. Eu não consigo, a presença dele é algo muito poderoso, por isso que ela se derretia. E aí ela aceitou Jesus. E ela morreu em Cristo. E os 3 filhos dela estão na igreja para a glória do nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Quando você chama por ele, ele vem. E aquela foi uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida. Deus precisou pegar uma pessoa espírita para dizer para mim: Mara, a minha palavra é fiel e verdadeira. Quando eu digo que onde estiverem 2 ou mais eu chego, ela disse: ele entra assim, se colocou do seu lado. É uma presença tão poderosa que eu só consigo chorar. E a partir daquele dia eu me apossei desse versículo para a minha vida. E eu creio. Muitas vezes eu vejo, mas mesmo quando eu não vejo, eu creio. A gente precisa se apossar daquilo que a gente ora. Precisa crer que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Quanto mais bem-sucedidos nós somos, mais críticas vamos receber. Quanto mais território possuir, mais inimigos irão atacar. E mais nós precisaremos de Deus. É por isso, irmãos, que eu creio que a vontade de Deus para mim e para a sua vida não é que a gente prospere só financeiramente, não. Deus quer que a gente se destaque profissionalmente, que a gente se destaque dentro da nossa família, que a gente se destaque também dentro da igreja, que a nossa vida espiritual cresça cada vez mais, porque nós carregamos o nome dele. Quanto mais nós crescermos, mais precisaremos dele. E ele quer que nós dependamos dele. Não é verdade? Se você tem que derrubar 500 inimigos, você vai orar muito mais do que aquele que só tem um fraquinho, não é verdade? Quanto mais você cresce, quanto mais se levantam, quanto maiores são os desafios, mais você precisa dele. Quanto mais você se sente acuado, quanto mais te magoaram, quanto mais frustrações você teve, mais você precisa dele. Por isso que ele disse que ele pega as coisas que não são desse mundo para confundir as coisas que são. É esse povo magoado, é esse povo frustrado, é esse povo que muitas vezes já conheceu o fundo do poço que ele pega, esse povo que acha que não é nada, que não serve para nada. Ele pega, lava, limpa, transforma, cobre com o sangue dele, capacita e usa para a glória dele, porque a glória é dele. É isso que ele quer fazer na sua vida. Quanto mais você se aproximar do Senhor e mais forte se tornar como cristão, mais o diabo vai te perseguir, mas maior vai ser a glória de Deus na sua vida, porque ele não quer que você cresça. Contudo, você pode estar certo, assim como Jabes, ele estava, de que com a proteção dele, você não precisa temer ninguém, nem coisa alguma. Se você juntar os 3 pedidos de Jabes, certamente você vai conhecer uma vida abundante.
Você quer acabar com a mesmice na sua vida? Você quer ver Deus operar na sua vida, na vida dos seus? Você quer ver obter respostas reais às suas orações? Você está cansado de vagar pela vida sem saber onde está indo? Se você realmente quer viver uma vida abundante, se você quer o que Deus tem para a sua vida, se você quer viver o sonho dele para a sua vida, então siga os 3 princípios que Jabes seguiu. Primeiro, tenha uma grande ambição, alinhada à ambição de Deus para a sua vida. E vislumbre o que Deus quer fazer na sua vida. Segundo, tenha uma fé crescente em Deus, uma fé que o capacite a esperar o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Eu costumo dizer sempre que a Bíblia é um livro de pessoas que esperaram em Deus. E nós não somos diferentes. Terceiro, estabeleça uma vida genuína de oração, confiante em Deus, enquanto você caminha em direção ao seu sonho, alinhado ao sonho de Deus para a sua vida. Jesus querido, obrigada por tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor.